Antes da aurora da criação, antes do pulsar do primeiro átomo, antes do sussurro do tempo, havia apenas o Eterno. Deus, a fonte primordial, o ser inefável, existia em majestosa solidão. Ele é a própria essência da eternidade, sem começo nem fim. Um oceano de poder e glória, além da compreensão humana. E então, no silêncio cósmico, a voz de Deus ressoou. Um trovão criativo que ecoou através do vazio. Haja luz. Ele ordenou, e uma explosão de luz irrompeu, dissipando as trevas primordiais. Do caos, a ordem emergiu, e a sinfonia da criação começou. No coração da criação, Deus plantou um jardim de beleza indescritível, um paraíso chamado Éden. Ali, a natureza florescia em harmonia perfeita, e os rios cristalinos serpenteavam por entre as árvores frutíferas e flores perfumadas. Deus criou Adão, o primeiro homem, e Eva, sua companheira, para governar sobre o jardim e desfrutar da comunhão com ele. Mas a serpente, a mais astuta das criaturas, trouxe a tentação ao jardim, com palavras sedutoras. Ela questionou a bondade de Deus e semeou a dúvida no coração de Eva. Eva, fascinada pela promessa de conhecimento proibido, cedeu à tentação e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comerem do fruto proibido, Adão e Eva abriram seus olhos para a vergonha e a culpa. Eles se esconderam de Deus e a comunhão perfeita foi quebrada. O pecado entrou no mundo, trazendo consigo a dor, o sofrimento e a morte. A maldade se espalhou como uma praga e o coração do homem se corrompeu. Caim, consumido pela inveja, assassinou seu irmão Abel, derramando o primeiro sangue na terra. A maldade do homem se tornou tão grande que Deus decidiu purificar a terra com um dilúvio. Mas o homem justo, Noé, encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus instruiu Noé a construir uma arca colossal, um refúgio para ele, sua família e um casal de cada espécie de animal. As águas do dilúvio caíram por 40 dias e 40 noites, cobrindo a terra e destruindo toda a vida. Mas Deus se lembrou de Noé e dos animais na arca. Ele enviou um vento para secar as águas, e a arca repousou sobre o monte Ararat. Quando as águas baixaram, Noé soltou um corvo e uma pomba para verificar se a terra estava seca. A pomba retornou com um ramo de oliveira, um sinal de esperança. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio, e o arco-íris se tornou o símbolo dessa promessa. Após o dilúvio, Deus escolheu Abrão, um homem de fé inabalável, para ser o pai de uma grande nação. Deixando sua terra natal, Abrão seguiu o chamado divino, confiando nas promessas de Deus. Em uma noite estrelada, Deus levou Abrão para fora de sua tenda e disse: "Olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência." A promessa de Deus se cumpriu com o nascimento de Isaac, o filho da aliança. Isaac se casou com Rebeca e juntos tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, através de artimanhas, obteve a bênção de seu pai, tornando-se o herdeiro da promessa. Sua jornada o levou à terra de Labão, onde se casou com Lia e Raquel, gerando 12 filhos, os patriarcas das tribos de Israel. José, o filho amado de Jacó, foi vendido como escravo por seus irmãos invejosos e levado para o Egito. Lá, através de sua fidelidade a Deus, ele ascendeu ao poder, tornando-se o segundo homem mais importante do Egito. Anos depois, durante uma fome, seus irmãos foram ao Egito em busca de comida, e José os perdoou, revelando a sua identidade e salvando sua família. Após anos de escravidão no Egito, o povo de Israel clamou por libertação. Deus ouviu seu clamor e chamou Moisés, um príncipe egípcio criado na corte do faraó, para liderar a libertação. Através de uma sarça ardente,
Deus revelou seu plano a Moisés e o enviou ao faraó para exigir a libertação do povo. Diante da recusa de faraó, Deus enviou 10 pragas devastadoras sobre o Egito, culminando na morte dos primogênitos. Através da Páscoa, o povo de Israel foi protegido da praga final e o faraó os deixou partir. Liderados por Moisés, eles atravessaram o Mar Vermelho, escapando do exército egípcio que os perseguia. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, entregando-lhes os 10 mandamentos e a lei. Através de Moisés, Deus estabeleceu os princípios que guiariam o povo como uma nação santa, revelando seu caráter e sua vontade. Após 40 anos de peregrinação no deserto, o povo de Israel, liderado por Josué, entrou na terra prometida. Através de batalhas e milagres, eles conquistaram a terra de Canaã, cumprindo a promessa de Deus a Abraão. Após a morte de Josué, Israel entrou em um período de anarquia e desobediência, onde cada um fazia o que lhe parecia certo. Em tempos de crise, Deus levantava juízes, líderes carismáticos, para libertar o povo de seus inimigos. Débora, Gideão, Sansão, cada um com suas forças e fraquezas, lutou para restaurar a ordem e a justiça em Israel. Cansado da instabilidade, o povo clamou por um rei, e Deus lhe deu Saul. Após Saul, Davi, um pastor de ovelhas que se tornou um rei, guerreiro e poeta, governou com justiça e paixão. Salomão, filho de Davi, construiu o Templo de Jerusalém, mas sua idolatria dividiu o reino. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois: Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Ambos se afastaram de Deus, e profetas como Elias e Eliseu surgiram para confrontar os reis e chamar o povo ao arrependimento. Devido à sua desobediência, Israel foi conquistado pela Síria e Judá pela Babilônia. O povo foi levado para o exílio, onde enfrentou sofrimento e humilhação. Mas, no meio da dor, profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel mantiveram viva a esperança da restauração. Após 70 anos, Deus moveu o coração do rei Ciro da Pérsia, que permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém. Liderados por Esdras e Neemias, eles reconstruíram o templo e os muros da cidade, restaurando a vida religiosa e social do povo. 400 anos de silêncio profético, mas não de inatividade divina. Impérios surgiram e caíram. A cultura grega se espalhou pelo mundo, e a tensão entre judeus e romanos cresceu. No meio da incerteza, a esperança messiânica floresceu, alimentada pelas profecias antigas. Em um pequeno vilarejo, chamado Belém, um evento extraordinário se desenrolava. Maria, uma jovem virgem, recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe anunciou que ela conceberia por obra do Espírito Santo e daria à luz um filho, Jesus, o Messias prometido. Em meio à simplicidade de um estábulo, o Salvador do mundo nasceu, uma luz brilhante nas trevas da humanidade. Jesus cresceu em Nazaré e, aos 30 anos, iniciou seu ministério, anunciando o reino de Deus e realizando milagres que demonstravam o seu poder e amor. Ele curou os enfermos, alimentou os famintos, ressuscitou dos mortos e ensinou com autoridade, desafiando as tradições religiosas e chamando todos ao arrependimento. A popularidade de Jesus cresceu, mas também a oposição dos líderes religiosos, que o viam como uma ameaça. Na última ceia, Jesus compartilhou um momento de intimidade com seus discípulos, instituindo a Eucaristia. No jardim do Getsêmani, ele orou com angústia, antecipando seu sofrimento. Traído por Judas e abandonado pelos seus, Jesus foi preso, julgado e crucificado, carregando sobre si os pecados da humanidade. No terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e o pecado,
As mulheres que foram ao túmulo encontraram-no vazio e ouviram as mensagens dos anjos. Jesus apareceu aos seus discípulos, dando-lhe paz e esperança. 40 dias depois, ele ascendeu aos céus, prometendo voltar para buscar aqueles que creem nele. Após a ascensão de Jesus, os discípulos permaneceram reunidos em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo, capacitando-os a pregar o Evangelho em diversas línguas. A igreja nasceu, impulsionada pelo poder do Espírito Santo. A igreja primitiva cresceu rapidamente, com os apóstolos liderando a pregação do Evangelho e a formação de comunidades de fé. Eles enfrentaram perseguições, mas também experimentaram milagres e sinais que confirmavam a mensagem de Jesus. Saulo de Tarso, um perseguidor implacável dos cristãos, teve um encontro transformador com Jesus no meio de Damasco. Cegado pela glória divina, ele ouviu a voz de Jesus, que o chamou para ser um apóstolo aos gentios. Paulo, agora transformado, dedicou sua vida a espalhar o Evangelho, viajando por todo o Império Romano, enfrentando perseguições e escrevendo cartas que se tornaram parte essencial do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento, escritas por Paulo e outros apóstolos, oferecem ensinamentos e exortações para a igreja primitiva. Elas abordam temas como a justificação pela fé, o amor de Deus, a vida no Espírito e a esperança da segunda vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Essas cartas se tornaram um guia para os cristãos de todas as épocas, revelando a profundidade do Evangelho e a vontade de Deus para a vida da igreja. O último livro da Bíblia, Apocalipse, é uma revelação simbólica do fim dos tempos, dada a João na ilha de Patmos. Ele descreve a batalha final entre o bem e o mal, a vitória de Cristo sobre o diabo, a criação de um novo céu e uma nova terra, e a esperança da vida eterna para aqueles que creem em Jesus. Ao longo dos séculos, a igreja enfrentou desafios e perseguições, mas também experimentou momentos de renovação e crescimento. Cristãos de todas as épocas testemunharam a sua fé, muitos deles até a morte. A mensagem do Evangelho se espalhou por todo o mundo, transformando vidas e culturas. A Bíblia é um convite para conhecermos o Deus que nos criou, que nos ama e que enviou seu Filho para nos salvar. Jesus disse: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." A escolha é nossa: abrir a porta do nosso coração para Jesus e receber a salvação, ou rejeitá-lo e enfrentar a separação eterna de Deus. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Eu tenho certeza que você vai poder abençoar muitas vidas compartilhando esse vídeo, nos ajudando, clicando no gostei e comentando o que você achou desse vídeo. Pois com seu feedback nós conseguimos trazer histórias como essa, completas, com bastante qualidade, para que possa te inspirar a compartilhar a mensagem verdadeira do Salvador, a pregar a todas as nações. Comece agora compartilhando essa mensagem com alguém da sua família, com seus familiares, no WhatsApp, nas suas redes sociais, e que você tenha um extraordinário dia, uma ótima semana. Obrigado pela sua participação.